Alan, você é jornalista, mestre em comunicação social, doutor em ciências da religião. Então, esse assunto, comunicação, religião, é algo que é muito forte para você, né? Eu diria que tá no meu sangue, né? É uma paixão, assim. Tenho total interesse nessa área. Inclusive na combinação dessas duas áreas. Isso, é o diálogo entre elas que me fascina. Olá, inclusive, esse doutorado que eu citei aqui, em Ciência da Religião, que você fez na PUC de São Paulo, né? Você estudou a relação dos adventistas do sétimo dia com a televisão especificamente. Mas dentro da tua tese, você analisou a questão do universo religioso com o uso das tecnologias. Sim, exatamente. Para chegar ao ponto de entender mais como a Igreja Adventista do Sétimo Dia se relaciona com a mídia, especialmente a audiovisual, eu tive que fazer um levantamento, analisar um pouco da história de como cristãos em geral, católicos, evangélicos, várias denominações dentro do cristianismo, se relacionaram com a mídia. E o que eu descobri é que é uma relação muito ambivalente. Qualquer grupo religioso, ele inicia a relação dele com uma nova tecnologia da comunicação, quando ela surge, sempre com resistência. Mas quando quando esse grupo religioso supera esse momento de ressalva, ele se lança na utilização dessa ferramenta de maneira assim, muito intensa e muito engajada. Então isso aconteceu, por exemplo, com a Igreja Católica, que na época da invenção da imprensa de Gutenberg, no século, da virada do século XV, século XVI, etc., na verdade do século XIV para o século XV, a imprensa ela foi demonizada pela Igreja Católica, porque naquele momento a produção intelectual era feita apenas por monges copistas, eram manuscritos. Então, quando inventaram uma nova tecnologia, aquela tecnologia foi vista com muita ressalva, até porque isso alterou aquele controle de difusão da informação. A mesma coisa aconteceu com a internet. Vários grupos religiosos cristãos, evangélicos e várias outras denominações, quando a internet surgiu nos anos 90, boa parte das igrejas criticou a internet e não a quis utilizar como uma ferramenta potencialmente proselitista. Mas depois eles facilmente absorveram essa lógica e começaram a trabalhar em cima dessa plataforma também. Agora, você acha que os problemas que aconteceram com a chegada da internet, o motivo desse, vamos chamar de preconceito, essa distância com a novidade, é o mesmo da época lá da Igreja Católica com o Gutenberg, essa coisa de deter a informação e como essa informação vai ser disseminada? Esse é um dos principais motivos, ele continua sendo, viu, Wagner? Porque quando um grupo religioso domina a linguagem de uma mídia em específico, ela não só domina a linguagem, ela não só se familiariza com a mídia em si, mas ela também controla os canais de distribuição e veiculação dessa mídia. Então, quando a televisão surgiu, por incrível que pareça, os evangélicos que hoje, no contexto norte-americano, no Brasil, dominam, é a ferramenta que os evangélicos usam com mais propriedade, né? E nós estamos falando aqui numa televisão que tem uma relação, claro, né, com uma igreja evangélica. A televisão ela foi demonizada no princípio, ela surgiu como um obstáculo, foi criticada como um impedimento a uma vida espiritual equilibrada. E hoje você vê que há um domínio, né, dessa ferramenta. Então, enquanto não se há um domínio ao ponto de ter próprias emissoras, de ter programas, você não domina os canais de distribuição. Então, se você não está ali dominando os canais de distribuição, você não tem sua própria mídia, você não tem seu próprio produto, você tende a demonizar aquilo que outros fazem. A internet aconteceu a mesma coisa. Qual que era o problema da internet? As igrejas tinham jornal, revista, rádio, televisão. Elas controlavam os canais de distribuição. Agora chega uma novidade. Chega uma novidade. Elas não estão ali no meio, não entendem muito bem. E ainda é um meio que prima pela interatividade, que qualquer pessoa pode falar qualquer coisa. Porque na televisão, você seleciona a pergunta do telespectador. Na rádio, você escolhe o ouvinte. No jornal, na revista, você escolhe a carta do leitor. Estou falando carta porque é antes da internet mesmo. Exatamente. E a internet? Qualquer um posta o que quiser? Aí você já começa a perder controle. Se você perde o controle, você tende a não aceitar essa mídia. Mas depois que você se familiariza e domina os canais de distribuição, repito, aí dá tudo certo.
Agora, tem um outro braço do teu campo de estudo que é a cultura pop. E tem tudo a ver com essa área das mídias também, né? Porque é através da mídia que essa cultura pop vai ser disseminada. Sim. E você tem um grupo de estudo aqui no NASP Campus Engenheiro Coelho que lida com todas essas questões, que é o projeto Excelsior. Então, vocês trabalham a relação da cultura pop, religião e a mídia no meio de tudo isso também. Exatamente. O Excelsior é um grupo de pesquisa que é interdisciplinar, ele está vinculado à Faculdade de Teologia do NASP e ao curso de Comunicação. O nosso objetivo é ajudar não só a Igreja Adventista, mas grupos religiosos, cristãos no geral, a terem uma visão mais equilibrada e mais positiva dos meios de comunicação, da mídia. Como eu disse, nessa história, ela envolve engajamento e pioneirismo e, ao mesmo tempo, envolve um certo preconceito, uma certa discriminação. É uma relação um pouco conturbada que grupos têm com a mídia. Então, nosso objetivo é dar uma visão um pouco mais otimista, promover uma leitura mais crítica dos meios de comunicação para você poder dialogar de maneira mais consistente. Uma das nossas frentes de trabalho é nos apropriarmos da linguagem da cultura pop. Quando eu falo cultura pop, eu estou falando todos os produtos da indústria do entretenimento. Aí entra a indústria cinematográfica, a indústria televisiva, a indústria dos games, o mercado editorial, tanto a literatura tradicional como histórias em quadrinhos. Toda essa indústria do entretenimento, do show business, esses produtos, eles têm características muito específicas, têm nichos de públicos que consomem esses produtos, que hoje diria a cultura nerd, a cultura geek, e eles estão basicamente dentro de uma faixa etária chamada hoje de juventude. Então, nosso objetivo é fazer com que a religião ganhe mais relevância, que a teologia saia um pouco dessa torre de marfim da academia, desse local assim abstrato, extremamente complexo, e ele atinja as pessoas em seu cotidiano. E hoje, o cotidiano de um jovem de cultura cosmopolita, cultura urbana, num Brasil majoritariamente urbano, é dialogar com a cultura pop. Então, a partir da cultura pop, a gente trabalha com religião, para que ele conheça um pouco mais das coisas de Deus, por incrível que pareça. E aí vocês têm publicações, vocês têm artigos que vocês disponibilizam. O que resulta o trabalho do projeto Excelsior? O Excelsior tem duas etapas. A primeira é de pesquisa. Então, nós, com alunos, nós temos 9 pesquisadores, mestres e doutores, e 22 alunos de graduação. Né? Esse grupo de professores e seus orientandos, eles produzem pesquisas, levantamentos, que vão embasar depois, na segunda etapa, a construção de produtos e a realização de projetos. Então, no primeiro momento, nós tentamos entender melhor essa relação entre religião e cultura pop. Então, nós publicamos artigos, apresentamos trabalhos em congressos acadêmicos, escrevemos livros. Depois que nós temos um embasamento intelectual mais consistente, a gente agora parte para uma frente prática em que nós criamos produtos. Nós criamos histórias em quadrinhos para o público religioso, nós criamos jogos de tabuleiro, livros-jogos. Então, procuramos linguagens que são atrativas para a juventude, para essas chamadas novas gerações, e que, ao mesmo tempo, tragam também uma mensagem ou explorem conteúdos, valores cristãos e religiosos. Alan, eu imagino que esse público jovem é uma grande forma de atingi-los como igreja também, né? Através de produtos como esse, de cultura pop, através de mídia, de um modo geral. Porque, falando de internet, eles estão conectados o tempo todo, eles vão ao cinema, hoje assiste muito pouco televisão, né? E também esse público bem mais jovem, ouve pouco rádio também, mas essas outras formas de comunicação, eles estão sempre ali muito conectados. Como é que se dá essa relação de entender a cultura pop e, ao mesmo tempo, apreender conteúdos bíblicos? Tá. As pessoas, elas entram em contato com a religião, estou falando assim, as novas gerações da juventude, elas decodificam conteúdos religiosos, elas entendem o que é a religião a partir do repertório que elas têm. Isso é uma verdade universal que vale para qualquer faixa etária, mas especificamente o jovem que está naquela fase de construção de identidade. Então, eu falei por incrível que pareça, porque a gente costuma dissociar as coisas, né? Achar que coisas sagradas
não tem a ver com as coisas comuns. Então, o meu dia a dia não tem que ver com um sábado que eu vou para a igreja, um domingo que eu vou para a missa. São departamentos São departamentos separados. diferentes, mas na verdade não. A verdadeira religião é aquela que está presente no cotidiano. Essa é a verdadeira religião. É aí que você afere realmente, vamos dizer assim, a intensidade da espiritualidade. Então eu falei por incrível que pareça, por quê? Olha que engraçado. Se você pega as narrativas do Novo Testamento, estou falando agora das narrativas bíblicas. Quando você vê Jesus dialogando com a sua audiência, Jesus ele usa frequentemente o repertório do cotidiano do seu público. Quem era o público de Jesus? Majoritariamente eram as pessoas de camadas populares da Palestina do primeiro século e que viviam num contexto agropecuário, rural, pastoril. Eram pastores, eram agricultores, etc. Então Jesus vai usar em seus discursos, em suas histórias, em suas parábolas, imagens do cotidiano agrário. Ele vai falar de ovelha, ele vai falar de construção de casa, vai falar de uma dona de casa que perde uma moeda, ele vai falar do lobo, ele vai falar do semeador, ele vai usar exemplos da realidade das pessoas. Se Jesus estivesse falando para um outro contexto cosmopolita, ele usaria outros códigos, outras referências. Então, quando eu falo que, por incrível que pareça, os jovens aprendem religião a partir da cultura pop, porque hoje é a cultura pop, não a cultura agrária da Palestina do primeiro século, que é onde eles convivem, é onde eles dialogam. Esse é o espaço deles interpretarem o mundo. É a partir dessas histórias, desses produtos, que o cotidiano acontece. Então, quando você entra no cotidiano deles e faz conexões entre séries de TV, videogame, história em quadrinhos, filme e religião, você está fazendo aquilo que as narrativas do Novo Testamento traziam, que Jesus fazia. Agora, eu imagino que você deva encontrar muita resistência com esse tipo de pesquisa, com esse tipo de assunto no campo da religião, no campo das igrejas, porque o que a igreja tenta muitas vezes combater é o mundo, é o secular. Então, isso seria o ideal que não existisse. E o universo bíblico, todo esse contexto, sim, que a gente deveria ter dentro da nossa vida. Então, conseguir achar um meio termo da cultura pop e uma relação com a Bíblia, com a palavra de Deus, eu imagino que não seja fácil de, inclusive, um membro da igreja mais velho aceitar. Não é fácil. Mas a gente tenta fortalecer essa iniciativa com dois argumentos. O primeiro é o seguinte: promover um diálogo entre teologia, religião e cultura pop não é desculpa para consumir de tudo e de maneira acrítica, sem criticidade. Não é isso que a gente propõe. Então, quando a gente deixa claro que, na verdade, esse diálogo promove mais criticidade, dá mais repertório para o religioso conseguir escolher e selecionar melhor o que consome, as pessoas ficam mais tranquilas, porque elas acham que é o contrário que vai acontecer, né? Entendi. Se promove diálogo, então vai abrir, vai ser aquele relativismo, as pessoas não vão consumir tudo sem criticidade. Não, pelo contrário. Quando você estabelece diálogos do cotidiano, do repertório da cultura pop com a religião, você fortalece a criticidade e o embasamento do indivíduo. E a segunda coisa é uma boa dose de realismo. Quando a gente fala assim, o ideal é que não houvesse isso, o ideal é que não houvesse aquilo. Esse é o ideal, mas não é o real. Então eu digo assim, as pessoas são como elas são, não como nós gostaríamos que elas fossem. Então, hoje, os jovens, eles exercem sua sociabilidade e fazem sua leitura do mundo a partir dos dispositivos móveis, do celular, dos aplicativos, dos filmes, Netflix. Eles são o que são. Eles não são como gostaríamos que eles fossem. As gerações anteriores não eram assim. Então, a gente pode olhar para trás com saudosismo e nostalgia e falar assim, olha como era na minha época. Na minha época, eu brincava de pega-pega, de roda-peão, de rodava estrelinha, fazia... Hoje, as crianças estão nos celulares, etc. Pois é, elas estão nos celulares. Isso não vai mudar. Então, nós podemos nos afastar dessa realidade e condenar crianças, adolescentes e jovens, ou podemos fazer uma imersão no mundo delas e tentar mostrar como a religião está presente, inclusive nesse contexto tecnológico da cultura pop. E aí eu volto ao que o Cristo fazia no Novo Testamento. Me parece que a segunda opção
era justamente o que ele escolhia. Bem a estratégia dele. Exatamente. Bom, essa cultura pastoril é agrícola, é rural, então eu vou falar a linguagem deles. E era um carpinteiro falando para outros trabalhadores braçais e rurais. Então, ele tinha noção disso. Então, sou eu, um pastor que lê quadrinhos, que vai falar para um indivíduo que gosta de quadrinhos e filmes, como ele pode conhecer a Bíblia e fortalecer crenças e valores espirituais. Porque, inclusive, né, Alan, como é que a gente vai fazer esse evangelismo, como você está colocando, né? Vou falar com essa pessoa que gosta de quadrinhos, sem conhecer nada da realidade dela. Como é que ela vai ser atingida? Eu preciso ter um primeiro ponto de contato, eu preciso conhecer minimamente um pouco do universo dela para que eu consiga penetrar nesse universo e falar algo diferente para ela. Claro, e a gente está falando aqui, Wagner, de um nicho. As pessoas também não podem considerar a minha fala como um imperativo. As pessoas que já se acham velhas demais para mexer no computador, ou aqueles que não têm interesse em cultura pop, tá tudo bem. Você não precisa mudar, agora investir em conhecer isso. Estou falando de um nicho. Existem pessoas, tem um recorte etário, tem um grupo de pessoas de cultura urbana, é um grupo grande, mas é um grupo, não é a totalidade, que dialoga através dessa cultura. E que a mensagem cristã, para chegar lá, não pode ignorar essa realidade. Então, aquelas pessoas que querem dialogar com esse grupo, faria muito bem, ou melhor, né, estou sendo generoso, seria indispensável se familiarizar com esse repertório. Agora, não é o caso de todos os grupos. Claro. Nós temos grupos que vão trabalhar, por exemplo, com profissionais liberais, vão trabalhar com engenheiros, com médicos. O evangelho vai ter outra receptividade. Terceira idade, imigrantes, nós estamos vivendo um contexto de movimento migratório. Então, existem vários grupos. O importante é entender um princípio de contextualização. As pessoas estão em seus devidos estratos sociais, elas têm repertórios diferentes, elas têm experiências diferentes e você precisa estabelecer uma ponte de diálogo com elas. Então, a cultura pop é um elemento importantíssimo para quem quer trabalhar com cultura geek, cultura nerd e com jovens. É só isso, não é imperativo para todos. Agora, Alan, quem quer entrar um pouco mais em contato com esse tipo de material que vocês produzem no Projeto Excelsior, como é que pode fazer? Onde é que tem acesso a esse material? Você pode entrar através do site www.unasp-ec.edu.br/Excelsior, que é EXCELSIOR. Ok. Então, no site você encontra material gratuito para download, gratuito mesmo. Você encontra artigos, dissertações de mestrado, tese de doutorado. Você encontra link para vídeos, inclusive vídeos da Novo Tempo, com algumas participações de pesquisadores do Excelsior em outros programas da Novo Tempo. E você encontra também um contato, caso você queira tirar alguma dúvida, caso você queira conhecer mais os nossos projetos. Esse é o site. Legal. Alan, muito obrigado. Que Deus continue abençoando esse projeto e todo o teu ministério. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite.